Nós vamos estudar hoje o Shema Israel, a leitura do Shema, sendo mais específico aqui. E no Sidur da Sefer vocês vão encontrar na página 61. É muito importante a gente tentar absorver o máximo do significado das palavras, bem como a pronúncia delas também, para que isso se torne habitual, né? Se vocês quiserem sentar aqui na frente, não precisa ficar longe não, tá? Isso só vale para a hora da reza. Se é que vale. A leitura do Shema começa com a frase mais famosa do judaísmo, todo mundo pode falar junto: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que significa o quê? Ouve Israel. Muito bem. Então vamos começar a nossa interpretação. Quem já ouviu isso aí, por favor responda, não precisa ser só eu. Por que está escrito, por que toda a mensagem do Shema é direcionada para o nosso povo? Ouve Israel. Quem sabe? Porque não ouçam povos, ouça a humanidade, ouça... Alguém tem uma resposta? Israel foi dos povos, foi o único que aceitou as Então, leis de Deus. mas justamente, se a gente levantou a bandeirinha que só existe um Deus, por que esse recadinho da Torá é para o nosso povo? Ouve Israel, o eterno, nosso Deus, o eterno é um. Deveria ser uma mensagem para os povos, não para o povo hebreu. Nós somos representados por Abraão Avinu, levantou a bandeira, não. Só existe um Criador que está em todos os lugares. Mas esse ouvir seria mais do que ouvir. Seria um ouvir mais profundo, de ouvir e praticar. Consciência, muito bem, mas por que para nós? Isso não responde a pergunta. Para não perder muito tempo nessa reflexão, a resposta é muito legal. Está diretamente relacionada com a reflexão que a gente fez agora na reza, está diretamente relacionada com a natureza do ser humano. Aqueles que receberam, que fizeram o pacto, que receberam a Torá, o ensinamento, como seres humanos, estão sujeitos a achar que são mais importantes que os demais por causa disso. Então, antes de querer dizer para o mundo, ouça mundo, só existe um Deus, nós precisamos entender, cada um no seu coração, o que significa isso. E significa, por exemplo, que se só existe um Deus, tudo que existe, especificamente, é Deus. E o ser humano, seja ele qual for, meu amigo, não meu amigo, não vou dizer meu inimigo, porque a gente não deve ter inimigos, mas o meu amigo, ou que não é meu amigo ainda, ele é cria do mesmo Deus. Pensando na ideia de pai e filho, todos são filhos do mesmo pai, o Criador seria um pai para toda a criação. Isso vale para seres humanos, isso vale para animais, isso vale para objetos que foram criados para ter um objetivo. Por isso eu não posso simplesmente pegar e quebrar. Por isso eu não posso pegar as garrafas de vodka no freezer da sinagoga e despejar tudo embora. É desperdício. Independente se é bom ou ruim o consumo, mas é desperdício. Tem que escrever isso Tudo lá, tem então. um motivo de ser. Contanto que seja usado da forma, se é que existe alguma, mas de uma forma boa. Para algum crescimento, para os amigos ficarem felizes juntos. Mas se por acaso, por causa disso, nasce uma briga, talvez o desperdício vale a pena. Mas enfim, não vamos se perder. Então, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel. Primeiramente, o nome Israel, entre outras explicações, significa Sar-El, ministro de Deus. Não somos mais do que ninguém. Somos seres humanos que buscamos, na nossa origem, falando de Abraão Avinu, de novo, como eu falei aquela hora, buscamos quebrar essa inércia humana. Buscamos olhar o nosso mundo ao redor, ver as coisas que estão erradas e tentar seguir um caminho bom, um caminho de construção. Mas jamais isso deve subir a nossa cabeça e achar que por causa disso o nosso sangue é azul, ou por causa disso uma pessoa que não tem um papel necessariamente não pode provar o que a sua boca está dizendo, porque a Torá nos fala o contrário. Seria praticar, as palavras praticar. A Torá nos fala o contrário. A Torá nos fala que se alguém vem e diz uma coisa, existe um negócio que no direito, hoje, não sei se tem algum advogado aqui, chama-se presunção de veracidade. A pessoa diz uma coisa, a gente presume que ela está falando a verdade. Na nossa sociedade maluca hoje, se vocês olharem, é meio que ao contrário. Óbvio que não entre pessoas aqui, amigos, pessoas que a gente tem vínculo afetivo também. Mas na rua,
Falando uma coisa até a hora a gente às vezes não acredita. Interessante. Então, Shema Israel, ouça Israel, você quer fazer o teu papel de ser um representante de Deus, de trazer luz, de trazer criação, entenda que só existe um Deus. Entenda que aquela pessoa, que às vezes você vê numa situação difícil, numa situação de rua, ou cheirando mal, não sei o quê, ele pode ser uma representação de Deus. Começa tudo ali. Começa tudo no desafio nos nossos olhos. E não eu ter nojo, e não eu ser indiferente. Que isso é natural, isso o ser humano faz por natureza. Sentir um cheiro ruim eu vou passar mais rápido, porque pode me enjoar, não sei o quê. Óbvio que o objetivo não é esse, mas é sermos sensíveis, estarmos sempre olhando com a nossa consciência ligada. Por isso essa mensagem é para o nosso povo e não para os outros. Os outros povos não têm uma obrigação moral, um pacto, que lhes confira essa necessidade, essa responsabilidade de dar um exemplo. E o nosso povo se prontificou a isso. E no momento histórico que ele era uma união. Não eram todos iguais. Temos nossas diferenças, mas naquele momento éramos como uma única pessoa com um único coração. Mesmo com as nossas diferenças, mesmo eu tendo votado A e outro tendo votado B, isso é um aspecto onde a gente não tem igualdade. E isso pode muito mais nos aproximar se voltarmos a nossa expectativa para esse lado, do que nos afastar com as agressões que são tão fáceis também. E a gente tem que olhar isso muito claro na internet, gente. Quantas pessoas, desculpa puxar o assunto, mas ele está na nossa boca e no nosso pensamento, quantas pessoas escreveram mensagens revoltadas na internet, dizendo que é absurdo uma pessoa, um judeu, que votar nesse, votar naquele. Desculpa. Independente de qual ponto, gente. Se a gente quiser encontrar defeito, que absurdo qualquer pessoa que não use nenhum tipo de droga votar no Aécio. Que absurdo qualquer pessoa que não sei o que votar na... Existem coisas contra todos que a gente pode usar simplesmente para denegrir. Mas esse é o objetivo? Não. Isso nos fortifica? Não, nos enfraquece. Então a primeira coisa da primeira reza importante que nós temos é ouça. O Eterno é um. Por que está escrito Shema e não Tishmeu? Por que está escrito escute e não escutem? A Torá realmente, quem escreveu não sabia a gramática, mas se a gente diz que ela foi escrita na inspiração divina, a gente não pode dizer que não sabia a gramática. Escute, cada um, na hora que a gente fala Shema Israel, não é só a minha boca que tem que fazer o som, esse som tem que entrar dentro do meu coração e sentir, mas principalmente na minha consciência. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, só existe um Deus. E se eu quero servi-lo verdadeiramente, eu tenho que enxergar a santidade em todas as criações, a importância em todas as criações. Mesmo naquela que está fazendo errado, que está, e eu não sou também juiz para dizer se está certo ou está errado, mas está falando mal, está esperneando. Ao invés de eu me afastar, como todo mundo faz, desse tipo de atitude, talvez eu deva me aproximar com responsabilidade, com consciência, com cuidado para não receber uma má influência. Mas sempre com o objetivo claro de tentar transmitir um bom exemplo, uma boa mensagem, algo que possa tocar, porque no fim das contas, ou no nosso íntimo, no nosso princípio humano, somos todos iguais. Determinadas coisas vão emocionar a todos. Uns com essas, outros com aquelas, uns mais, outros menos, mas algumas coisas chegam a todo mundo. E para que essa relação possa ser sincera e não fantasia, e não a roupa que eu visto, e não se eu uso chapéu, se eu tenho barba, não tenho barba, para não ficar limitado apenas à fantasia, ao que é externo, e sim ao nosso caráter, ela tem que ser sincera. Por isso a mensagem é para nós, e individual e coletiva. Escute, tenha essa consciência. Eu vou mais longe, eu não quero me atropelar, mas é do Shema que a gente aprende a obrigação do Tefilin, é do Shema que a gente aprende a obrigação da Mezuzá. E o que são esses dois símbolos? E o Tzitzit também, vamos lá, o Tzitzit. O que são esses três símbolos? São pontes, são caminhos que direcionam o nosso pensamento para lembrar o quê? Deus é um. Para lembrar o quê? Que cada um de nós, antes de fazer qualquer coisa, botar o dedo na consciência, o que isso vai acarretar? O que vai sair de consequência se eu agir sem pensar? E a gente sabe disso. Atitudes impensadas, impulsivas,
É só abrir o Facebook que está lotado. E isso vale para os dois lados da opinião eleitoral, não importa. Tem gente de um lado, tem gente do outro lado. Eu achei muito bonito que uma aluna minha de Goiânia escreveu, eu votei no Aécio, mas eu amo de paixão todo o povo nordestino, acho um absurdo generalizarem dizendo que todos que votaram nesse estão banalizando o povo. Também não é assim, também não é todo mundo coxinha. Ainda mais numa eleição com tão pouca representatividade. Mas não vamos fugir do assunto. Quem quiser conversar sobre isso, também temos toda a vida e vai ser um prazer. Contanto que o nosso compromisso, exatamente, de que a cerveja é sagrada e não a nossa opinião, se valer essa regra, eu estou dentro. Nosso Lehaim é sagrado, mas não a nossa opinião pode mudar amanhã. Agora que a Dilma elegeu, todos que votaram nela têm que pensar nisso. Quero ver ela honrar meu voto, porque eu vou responder para todo mundo, eu votei nela, não quero. E tem isso, seria o contrário, a mesma coisa também. Apesar que eu votei com o coração sangrando, não importa. Mas enfim, vamos voltar ao teu, Opiniões adversárias não quer dizer que são inimigos. Não quer dizer. Tipo, eu não votei nela, mas eu torço que ela faça um ótimo mandato. Exato. Porque Lógico, agora que ela entrou, a mandato, gente tem que desculpa, torcer, eu não quero torcer para ela cair. o marco do Brasil. E não gritar para tirar ela no dia seguinte às eleições. Isso mostra o nosso nível. Pô, não é gritando que vai resolver nada. Se era para gritar, como eu falei, tinha que ser gritado antes, não agora, pô. Agora já foi. E beleza, agora é isso mesmo que você falou, vamos torcer, é o nosso país que Sim, tá... porque esse Brasil afundado... E não dividir. E eu ia falar alguma coisa, esqueci, mas então vamos seguir em frente. Eu ia falar que a divergência, a diferença, ela é muito presente no judaísmo. Tanto no que a gente vê, simplesmente olhando, seja aqui dentro, seja de uma sinagoga para outra, de uma cidade para outra, de uma comunidade para outra, de um país para outro, seja no Talmud. Como que é a estrutura do Talmud e da Mishnah? Tal rabino falou, é azul. Veio outro rabino e falou, não é bem azul, é meio esverdeado. Veio o terceiro e falou, vocês estão loucos, é vermelho. Assim é o Talmud. E eles continuavam sentados estudando. Não quer dizer que eles não se deixassem levar, às vezes, pelas emoções. Às vezes, sim. Eu falo até por mim, eu gosto de ser enfático. Mas se eu sentir que eu estou ofendendo alguém eu nem sei como é que se fala isso, com o meu ato, com a minha forma enfática de argumentar, na hora eu vou tentar puxar o freio de mão, não vai adiantar, não é esse o objetivo. Muito bem, e é exatamente isso que a gente tem que pensar, o quanto é bonito que haja diferenças. Se fôssemos todos iguais, não seríamos seres vivos, humanos, com livre-arbítrio, pensantes e tal, seríamos anjinhos. Nenhum deles tem vontade própria, se é que eles existem, mas pelo judaísmo hoje é só um mensageiro. E se a gente pensar nele como uma existência própria espiritual, ele é apenas um soldadinho sem vontade própria. Pode tirar 1000 diferentes interpretações bacanas, mas só pelo exemplo, eles não têm livre-arbítrio. Tanto que os nossos sábios falam que em Yom Kippur, o nosso jejum, que é renunciar à fonte da nossa vida material, e que toda hora nos lembra o porquê, né? A gente fica pensando, é o dia do perdão, é o dia de repensar muitas coisas na nossa vida. Quando chega na última reza, que é Neilá, a gente abre o Arana Kodesh, fica a reza inteira aberto, e não sei o que, e cada vez que a gente lê o Shema Israel, a próxima frase que a gente já não falou, Baruch Shem, que aqui está escrito, que é falado em voz baixa, a gente tem que gritar, está escrito no Mahzor, em Yom Kippur. Por quê? Porque a gente renuncia ao lado material, eu passo o dia inteiro rezando, refletindo, pensando, com as pessoas ao nosso redor. Isso faz com que nós cheguemos num nível espiritual maior que os anjos, dizem os sábios. E por isso que a gente fala certas rezas em voz alta, porque nesse momento não tem intermediários entre nós e os portões celestiais, nós falamos direto. A mesma ideia deve valer para isso. A divergência faz parte. A gente não tem que concordar, porque se fôssemos todos iguais não haveria desafio. A gente não teria o que aprender com o outro. A gente pensa mal às vezes de alguém, mas não ouviu o outro lado. E quando ouve, às vezes a gente muda completamente de ideia e se sente um idiota. Se sente realmente... Quanto vale minha opinião, que naquele momento eu tinha certeza, mas eu não tinha base, e depois eu vi que era uma grande inverdade, ou era o contrário. Exemplos. Pode ser, pode não ser, estamos sujeitos todos a fazer, a não fazer. E eu acho que o Shema Israel, ele vem chamar a nossa consciência para isso, em todo o decorrer do texto. Por isso símbolos em todas as portas, por isso tefilim, por isso tzitzit. E conforme a gente for avançando, eu vou entrar de novo nesse tema.
Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Pessoal, qual a importância do nome de Deus? Alguém já parou para pensar isso? A gente fala o grande nome, a gente fala Hashem, ainda mais as pessoas que são mais rigorosas, eles não falam o nome Adonai, que quer dizer meu Senhor, falam que falar fora do contexto da reza é falar à toa. Muitos entendem que no contexto de aula não é à toa, porque a gente está aprendendo, tem que aprender da forma correta. Mas tudo bem, quando fala Hashem, Hashem, em hebraico, quer dizer o nome. O nome. Nome é Shem. Hashem, o nome. O que é o nome, gente? A gente fala, o nome me abençoe, o nome, isso, o nome, aquilo. É uma terceirização, talvez. Assim, o nome. Eu não quero adorar um nome, eu estou adorando a Deus. Mas Deus, eu não sei nem se é possível definir. Deus talvez é um conceito. E o nome de Deus, ou qualquer outro que seja, até porque Deus, a gente sabe, né, a origem judaica e tal. Tem muita gente que acaba dizendo que a gente não deve usar esse nome, enfim, não importa. Mas o nome divino é o quê? Assim como um símbolo, assim como um ritual, ele é um caminho. O nome do Silvio, ele vai pensar no Silvio. Ou faz você olhar para mim, quando eu falo, Silvio! O nome, ele chama, o nome é uma referência. O nome é um caminho. Então, bendito, Bendito, já virou a página aqui. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bendito. Qual a explicação da palavra bendito? Só cortar ela no meio, bendito. Associar a coisas boas. Boas palavras. Bendito. Bendito. Bendito seja o nome. Ou seja, que esse referencial seja associado a coisas boas. Caso contrário, você pode falar o que quiser, chamar Deus do que quiser. Não é Deus, não é a vontade de Deus, não é a revelação, não é a santificação. Então, bendito seja o nome. Seja uma boa referência a esse nome. Daquele cujo glorioso reino é eterno. A glória de Deus. Por que a glória de Deus é eterna? O que é a glória? O que é o esplendor? Ninguém sabe definir essas palavras tão quadradas, mas tão importantes. Quando a gente fala glória, é algo que parece que brilha, não é? Alguma coisa grande, alguma coisa intocável, esplendor, né? É o nome de uma novela, eu acho, né? Esplendor. Por que a glória? Em relação aos nomes de Deus, nota mais assim que é utilizado Adonai, Elohim e Hashem. Em tempos diferentes, em situações diferentes. Exato. Os nomes normalmente são uma menção ao atributo comportamental que Deus está expressando em cada um. Existe um nome que está ligado ao atributo da justiça, existe um nome que está ligado ao atributo da caridade, da misericórdia, da bondade, ou, por exemplo, da confiança. A gente falou agora há pouco na reza sobre quando Deus vem falar com Abraão e promete mundos e fundos, e Abraão estava tentando descobrir, mas por que ele ia confiar? E o nome El Shaddai, que aparece nessa paraxá, Shaddai também tem Au Sheddailo, em hebraico, quer dizer, aquele que basta para ele. Ele é o Criador, basta para ele cria tudo aquilo que está ao seu alcance. Então é um nome que transmite confiança. Mas não vamos entrar demais nesse assunto também, porque ele é um assunto que dá para a gente dedicar muito tempo, não vale usar esse nosso curto tempo agora. Então, a glória, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. O que quer dizer o glorioso reino? A referência que Deus representa para esse mundo, ela é eterna. Quem quiser seguir um caminho de bondade, de justiça, pode até ser ateu, mas é abençoado por Deus e bonito por natureza. É uma pessoa que vai entender que a vida dele é algo que tem que ser aproveitado, que tem que ser utilizado para fazer coisas boas e significativas. Se Deus é tão grande, ele não precisa que a gente use tal nomezinho para lidar com ele, ou tal, ou dizer eu acredito ou desacredito. Ele espera da nossa atitude. Quando a Torá foi dada para o nosso povo, o que o povo falou em resposta? Na'aseh v'nishma, nós faremos e ouviremos. É muito importante fazer, porque falar é fácil, diz a Bíblia. Fazer é que são elas. Não diz a Bíblia, mas a gente sabe desse ditado humano, natural, popular. Falar é fácil, mas o que importa mesmo é a realização. A gente sonha, a gente fala, planeja tanta coisa.
Quem dera a gente pudesse realizar tudo isso. E quão grande é cada coisa que a gente sim tem a oportunidade de trazer para a prática. Então esse reino é glorioso e é eterno, porque não vai deixar de ser uma referência. Assim como uma pessoa querida da nossa vida, normalmente associada ao pai ou à mãe, mas pode ser um amigo, um mestre, que a gente admira muito, sempre vai ser para a gente uma boa referência. E eu até não quero desviar, mas não consigo. Cito uma história de um rabino do Talmud muito famoso, chamado Elisha Ben Avuya. Foi um dos 5 rabinos que adentraram o Pardes, o jardim espiritual, a revelação, do nível mais profundo de interpretação religiosa, onde muitas verdades se revelam. E Elisha Ben Avuya foi um dos 5 que entraram, e os 5 saíram de lá alterados, apenas Rabi Akiva, dentre os 5, saiu de lá ainda mais forte espiritualmente, acredito eu. Elisha foi um dos que caíram do cavalo, mas diferente dos outros, um morreu, um ficou louco, não sei o quê, ele virou herege. Um rabino do Talmud. Ele confundiu. A gente não tem noção do nível de conhecimento que essa turma tinha, quanto eles se dedicavam por aquilo. E ele vira herege. Ele vira herege. E ele tinha um aluno chamado Rabi Meir, muito famoso, muito importante no Talmud, que inclusive acaba recebendo um apelido pejorativo graças ao seu mestre. Vejam só, vão analisando nosso contexto atual e de novo vendo que não tem nada de coincidência, que é tudo ser humano. Esse Elisha Ben Avuya passou a ser chamado pejorativamente de Acher, quer dizer o outro, aquele que não segue o caminho, nosso caminho, aquele que desagrega, olha que forte. E Rabi Meir, que não desagregou, mas que continuou aprendendo do mestre dele, porque ele não deixou de saber aquilo que ele conhecia, era chamado pejorativamente de Acherim, os outros. Então ele continua participando das discussões e muitas vezes aparece no Talmud, os outros dizem. Pô, cara, não tem nome? Não é essa pergunta que a gente faz quando alguém fala, aquele lá, pô, não tem nome? Peraí, como assim? É muito interessante. Ele saiu do caminho. Eu queria só contar isso porque eu falei que o mestre muitas vezes não deixa de ser a referência. Ele tem essa glória. E o Pirkei Avot, se a gente analisar, também fala isso. A glória que o mestre tem, por isso um aluno sempre tem que dar as honras. Entra o mestre e o aluno tem que se levantar em respeito a ele. Vou mostrar, eu tenho que aprender com você, é uma questão de humildade. Elisha Ben Avuya virou herege. E o Talmud conta uma história muito curiosa, muito interessante, se não me engano, no Tratado de Shabat, onde diz que estava Elisha Ben Avuya no Shabat, andando no seu cavalinho, que era proibido, que a comunidade não costumava proceder desse jeito, e estava ao lado dele, seu dedicado aluno, Rabi Meir, andando, como manda a lei no Shabat, sem carregar nada, sem não sei o quê, e o quê? Usufruindo, como eu falei, do conhecimento do seu mestre. O mestre virou herege, mas não deixou de ser um gênio do Talmud. E ele foi e continuou aprendendo dele. Até que em determinado ponto da caminhada deles, cavalgada do mestre, o mestre para o cavalo, fala, Meir, meu aluno, você para por aqui, vou continuar meu rolê sozinho, porque aqui é o limite como é que fala em português? Da fronteira do Shabat. É estabelecido pelos sábios também que no Shabat você pode andar a distância máxima, se não me engano, de 2 quilômetros além do limite da cidade que você mora. Porque mais do que isso já não é considerado andar, passear, é considerado uma viagem. E Elisha Ben Avuya estava no cavalo dele, ele estava sussa, não estava nem aí que ele não estava cumprindo o Shabat. Ele estava ligado pelo aluno dele, contando na cabeça, gente, metro por metro, até que ele para o cavalo e fala, você agora tem que voltar. Eu vou continuar meu rolê, amanhã a gente estuda, depois eu vou voltar com o cavalinho. E essa história mostra, eu acho que ela não está à toa no Talmud. Ela mostra pra gente primeiro a determinação de Rabi Meir, de continuar aprendendo com o seu mestre. Quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta de aprender com ela, a gente sente facilidade de aprender com ela, é importante que tentemos nos conectar, tentemos aproveitar todas as oportunidades para absorver esse conhecimento. Mesmo que às vezes essa pessoa pode representar algum mau exemplo, e de fato podia. Ele virou herege. Um dia a gente pode tentar até discutir os motivos que estão presentes aí no Talmud também, da heresia dele. Mas
Só um aspecto da heresia dele, que eu já dei uma coisa por cima, é que ele também nunca tentou convencer ninguém a seguir o caminho dele. Né? Então, interessante isso também. Ele chegou às conclusões próprias e tal. E no contrário, na verdade. Ele falou para lá do meio, volta. Bom, o que eu quis dizer com relação à glória, nesse caso aqui, por mais que o mestre dele estava errado, da perspectiva do seu aluno, e não é que é um julgamento próprio que ele fazia, mas era um conceito que predominava na comunidade, ele estava agindo contrário ao que tinha sido entendido. Mas mesmo assim o seu aluno, né, continua aprendendo dele, e essa história é tão importante que ela aparece no Talmud. Vamos seguir. Se alguém quiser fazer comentários, está aberto. Como começa o primeiro parágrafo depois da leitura do Shema? Ve'ahavta. Vem diretamente também da Torá, né? Ve'ahavta. Como que fala? Ve'ahavta ou ve'ahavta? Ve'ahavta. Ve'ahavta ou ve'ahavta? Ve'ahavta. Quem tem certeza fala mais alto. Ve'ahavta. Por quê? Porque tem um negocinho aqui em Você cima. tem desenhinho, muito bem, mas o profeta pode dar a resposta melhor na conferência. Lembra que a gente falou da outra vez? Que se a gente falar ve'ahavta, muda o tempo verbal. Passa a ser passado. Yamaste a teu Deus. Não. Yamarás a teu Deus. O Shema, ele nos dá direcionamento. Então, ve'ahavta. Normalmente, quando a gente canta aquela melodia bem ashkenazi, eu, inclusive, assumo, muitas vezes eu falo errado, e a gente tem que tentar se policiar. A gente começa, ve'ahavta, tá errado. Ve'ahavta, bet Adonai Elohecha. E não ve'ahavta. Tem que tentar muito bem se policiar sobre isso, para não mudar o significado. E a ideia de não mudar o significado, naturalmente, Deus me livre, mudar a interpretação que a gente pode ter. Então, vamos lá. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. E amarás ao teu Deus. Bechol levavcha, com todo o teu coração. Bechol nafshecha, toda a tua alma. Bechol meodecha, com todo o teu poder. Como começa a relação com Deus? Com amor. Amor, ve'ahavta e amarás. Para que a gente possa amar Deus verdadeiramente, é necessário termos a consciência o tempo todo que Ele é. Se eu sair daqui, o cara me fechar no trânsito, filho, o que eu estou fazendo? Eu estou expressando o meu ódio. Eu sei que o cara teve a culpa, eu sei que ele está errado, e eu sei que por causa desse desgraçado o trânsito só piora, desse tipo de barbeiro aí que podia prestar mais atenção no trânsito. E eu vou lá, seu filho, que adianta tudo que eu estou rezando e estudando? Uma coisa não anula a outra, naturalmente. Mas como que eu posso dizer que eu amo a Deus com o fundo do meu coração, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu poder, se um desafio corriqueiro como esse, que não é pequeno? Ou no metrô, que todo mundo está empurrando, alguém tem que soltar o animal, todos os xingamentos. E é tão natural, gente, é tão bom. Mas é certo, sabe? A gente faz isso, precisa extravasar. Mas muitas vezes isso tira também o nosso caminho. Depois a gente vem para a sinagoga, chega aqui, e amarás a Deus. Você está enganando aqui, entendeu? E tem até, os sábios dizem até em alguns momentos que durante o dia a gente não deve ler o Shema se não estiver usando o tzitzit. Porque a gente está falando, Deus, você nos mandou usar tzitzit. Por que você não está usando? Eu também não estou usando nesse momento, mas por que não está usando? Nem tudo deve ser levado a ferro e fogo. Se eu esquentar a cabeça na rua, não devo deixar de vir aqui rezar, ao contrário. Aí que eu preciso mais ainda vir aqui e me conectar. Mas para que essa reza seja plena, é importante que ela venha acompanhada da atitude, da ação, por favor. Eu estive lendo no Planeta Epilar, lá disse que alguns, se colocar o tzitzit, fazer a reza, você não precisa mais do tzitzit. Eu não sabia disso, eu fazia sempre prática, né? Eu todo dia no Está trabalho. falando do talit ou do tzitzit? Do tzitzit, acho que. Do tzitzit. Isso. Então eu queria ver, porque eu uso pensando que seja uma necessidade pro dia. Então. Mas Na se realidade, eu assim, tiver me certeza perdoe que o não- autor do livro, o meu entendimento, e de muitos sábios aí, não que eu seja comparado a eles,
O meu entendimento é porque é um símbolo que tem que estar visível. Então, todo tempo que ele está visível, ele tem que ser contemplado. Então, todo tempo a gente tem que usar. E eu vou provar isso que eu estou falando, e que os sábios falaram, citando o Talmud em Brahot, que pergunta quando que começa a obrigação do tzitzit, de usá-lo. Aí a resposta, ou a discussão gira em torno da ideia de que a partir do momento que ele é visível, porque de noite não tinha luz, tinha tocha, aqui, ali. Então o tzitzit, ele só quando começa a raiar o dia, começa a mitzvah do tzitzit. E no meu entendimento, de novo, por ele ser um símbolo visual, todo o tempo ele tem que ser visível. Até nós que trabalhamos assim secularmente. Em teoria, Mas dizem cada um que no nível. também tem naquela Mas, época por exemplo, da o corda. sefaradim tem um costume muito popular de usar para dentro da calça. E com todo respeito, eu até gostaria, se alguém tiver contato com o Rabino Sefaradim, pergunte para ele qual é a lógica de você usar as franjas para dentro da calça. Você já vai usar, você tem que usar para fora, ela é um símbolo. Mas chama atenção, as pessoas perguntam se a cueca desfiou, não sei o quê. Aproveita disso e fala, não é minha cueca não, aqui é uma roupa que eu uso religiosa. Sabe, às vezes com um bom humor também, não sendo tão rígido, a gente tem a oportunidade de ensinar as pessoas, e mostrar que judeu não é nenhum monstro, e que a gente não bebe sangue, como já falaram há tanto tempo. Deus me livre sobre o nosso povo. Então, o talit hoje em dia não é usado o dia inteiro, é só usado na hora da reza e em algumas sinagogas, alguns costumes também o Hazan usa em todas as rezas. Mas em outros tempos ele era usado o dia inteiro também. O nosso povo vem da região do Oriente e os árabes têm costume de andar com a cabeça coberta, com panos e tal. Então não tem por que a gente achar que isso seria diferente. A diferença para nós é que a gente coloca essas franjas. E aí não fica exatamente igual. Para quê? Para provocar a curiosidade dos outros. É um símbolo. E é um símbolo que provoca a curiosidade para poder levar para o direcionamento. Certo? Então, a gente fala que a relação começa com amor. E é um amor tão sincero, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Tá? É difícil explicar isso. Até, né? Todo o teu coração não quer dizer que eu vou ir sedento ao pote, vou me fantasiar do mais ortodoxo do mundo, do rabino, chefe, papa, sei lá, judaico. Não quer dizer isso. Quer dizer com todo o meu amor, com toda a sinceridade, assim como eu amo minha mãe, assim como eu amo meus amigos, assim como eu amo esse sentimento tão bom e contagioso, é isso que eu tenho que tentar ter para com Deus. Com todo o teu espírito, tua alma, que quer dizer isso também? Com toda a boa vontade, com tudo aquilo que está muitas vezes além da nossa capacidade, requer um esforço. Esse é o esforço que eu vou fazer. E por fim, com todas as tuas posses, inclusive as materiais, muitas vezes entendendo que a gente tem que ajudar, muitas vezes entendendo que se a gente tem comida na mesa, a gente precisa ter consciência do quanto isso é importante, do quanto nós somos abençoados apenas por causa disso, assim como a saúde, assim como outras coisas. Vehayu adevarim haele, asher anochim etzavecha hayom al levavecha. E serão essas palavras que eu vos ordeno hoje, interessante que aqui é no plural, que eu vos ordeno hoje. Aliás, não, desculpa, que eu te ordeno, depois ele vai falar isso. Alô, irmão, tudo de bom? Até a próxima. E serão essas palavras que eu te ordeno hoje. Al levavecha, a tradução aqui no Sidur não está muito precisa. Al, em hebraico, quer dizer sobre. Al levavecha, essas palavras, que palavras são essas? Shema, ouça, Deus é um. Consciência, humildade, somos todos iguais. Ve'ahavta, amarás a Deus, todo o coração, toda a alma, toda a posse. Essas palavras, essas palavras que eu te ordeno hoje, de quê? Deus é um, amor, alevavecha, você vai colocar onde? Sobre o teu coração. Por quê? Tem uma explicação muito bonitinha que eu ouvi uma vez. Disse nem todas as pessoas estão de coração aberto. Algumas são mais céticas a isso, algumas são mais resistentes àquilo. Quem não tem ainda abertura suficiente para acreditar e se entregar para essa verdade, coloca em cima do coração. Como eu disse, todos os seres humanos têm em algum momento, ficam mais sensíveis, se emocionam e o coração acaba abrindo, seja na alegria ou na tragédia, Deus nos livre, e vão ter a oportunidade de absorver essa palavra de amor, essa palavra de luz. Certo? Por isso, sobre o coração. Bonita essa explicação. Aguardando lá um momento oportuno. Porque se abrir, ele cai para dentro. Essas palavras bonitas,
penetram fundo. E se abrir, quer dizer, se a pessoa ficar suscetível, ficar emocionado, ficar sensível. Veshinantam levanecha vedibarta bam. Não vedibarta, não, vedibarta. De novo, porque vedibarta é falaste. Vamos lá, veshinantam levanecha, você ensinarás aos teus filhos, vedibarta bam. E falarás para eles. Beshivtecha bevetecha, quando estiveres em tua casa, né, sentado ou habitando em casa, ubelechtecha vaderech, e quando estiveres no caminho, o veshiochbecha uvkumecha, e ao te deitares e ao te levantares. O que quer dizer tudo isso? Que nós devemos estar com essa mensagem no nosso pensamento. Quando? Em casa, sempre. Em resumo. Em casa, na rua, falando para as crianças, ao deitar, ao levantar. Os nossos sábios, em momento de perseguição, em momento que as leis tinham que ser mais padronizadas, engessadas como foram, no Talmud eles discutem o que quer dizer ao te deitares e ao te levantares de manhã e de noite. De manhã, para você colocar a tua consciência no modo ligado e alerta, e de noite para você poder fazer um balanço moral ali de como foi o teu dia, onde eu podia ter melhorado. Será que eu dei toda a atenção que eu podia para o amigo que estava precisando? Será que eu... enfim, será que eu me dediquei ao mundo? Será que eu fiz desse dia da minha vida algo importante que possa somar? Enfim. Não suficiente dizer em tua casa, na rua, ao te deitares, ao te levantares, e os filhos, fala mais ainda, o kshartam leot aliadecha, e vocês deverão amarrar essas palavras como um sinal sobre vossas mãos. Ve'ayu letatafot benenecha, e serão por frontais entre teus olhos. O que diabo é isso? Seria no sentido figurado? Não. Bem concreto. Não. Profeta? O tefilim, né? Tefilim. Qual é o significado do tefilim? Ele é um símbolo. Símbolo do quê? Shema Israel. Só existe um Deus. A nossa relação com Ele começa com amor. Nós devemos pensar nessas palavras o tempo todo. Devemos deixar esses valores em cima do nosso coração. Tefilim é para isso. Você vai amarrar no braço como um sinal. Um sinal do quê? Isso, da unicidade de Deus, do amor, enfim, de todos esses aspectos. Da mesma maneira na cabeça. Por que no braço e na cabeça? O braço representando o coração, a nossa sensibilidade, e a cabeça representando a nossa consciência, os olhos. E no final do Shema ele fala, mas não segue apenas teu coração e teus olhos. Talvez seja por isso que a gente tem uma coleirinha, né, no nosso coração e nos nossos olhos, que é para não seguir apenas isso. É seguir isso olhando, influenciado pela mensagem do Shema, olhando com a consciência. Porque eu posso olhar, posso ver o cara ali fazendo um negócio que parece que ele está roubando, parece que ele está agredindo, parece que ele está não sei o quê. E eu posso sentir ódio no coração, eu tenho certeza que ele está fazendo M. Mas e aí, eu posso julgar? Eu vou lá então, vou jogar uma pedra daqui desse lado, vou acertar na cabeça dele e acabou, resolveu o problema. Justiça, é isso? Então a gente tem aqui como se fosse, nunca pensei nessa palavra, mas como se fosse uma coleira, ou uma bitola. Bitola é aquele negócio que a gente põe no cavalo para ele olhar para frente. Por quê? Porque o ser humano é muito inteligente. O ser humano é muito sensível, muito perspicaz. A gente vê alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa a respeito. Não significa que devemos agir como um animal. Devemos sempre primar pela nossa consciência. Por isso que o Shema fala, tantos sinais em todos os lugares, em todas as portas, toda hora do dia, caramba, não posso fazer mais nada. Não, tenha consciência primeiro, depois você faz todo o resto. Simples assim. E em Yiddish, nossas vovós e bisavós falam, seja mente, primeira coisa. O resto vem depois. Religioso, não religioso. Trabalho, não trabalho, não sei o quê. Primeiro você tem que ser mente. Mente em Yiddish quer dizer homem. Primeiro você tem que ser homem no sentido de ser um ser humano de verdade, que age de acordo com aquilo que fala, que tenta ser transparente, não está enganando ninguém, não está explorando ninguém. Somos um ser humano, uma criação. Professor, do tefilim eu já li uma vez que sempre do lado mais fraco do seu corpo, para na verdade uma forma de prender, né, o seu lado negativo. Tem isso? É dessa abordagem? Tem muitas explicações, né, simbólicas, sei lá como é que fala, sobre a simbologia, simbológicas, que
tentam entender justamente o motivo de ser em cada braço. Eu desconheço especificamente, mas também já ouvi alguma coisa relacionada a isso. Mas, de fato, a ideia toda é esse controle que vem através da consciência. Uma coisa bonita para vocês que eu vi. Melhor não falar. Uns 10 anos atrás. Um pouco mais, quando eu estava no Estivá. Uma vez, um papelzinho aí para ajudar. Uma vez, a nossa professora falou o seguinte: temos 3 regiões no corpo que simbolizam a nossa atitude, vamos dizer. Primeiro é o cérebro, a nossa consciência. O coração é o sentimento e o fígado seria a nossa parte material, animal, totalmente desprovida de espiritualidade. Em hebraico, mor, vamos falar coração em hebraico? Lev. Lev. E aqui, kaved, o fígado. Sei lá se é aqui, eu estou apertando aqui. Já direito, tá bom. Então, tô na margem de erro do Ibope. Aqui também, aqui é o fígado, de acordo com a margem de erro do Ibope. Enfim, o que acontece? Quando a pessoa, antes de agir, mor, cérebro, primeira letra é mem. Primeiro ela pensa, depois ela sente. O que é coração mesmo? Lev. Lev. Então Lamer, que é o L. E por fim, concreto é o Kaved, que em hebraico começa com a letra Raf. Exatamente, pofreta. Se a pessoa age primeiro com a consciência, na hora de agir, ela usa a consciência. Ativa esse primeiro estágio. Consciência, cérebro, vou pensar antes de fazer. Ativa o segundo estágio, vou sentir aquilo que eu estou fazendo. Você pode. E por fim, coloca no material, ele é um melech, como foi muito bem falado. Melech. Pode pôr um ezinho e aqui outro ezinho. Melech. Agora, se a pessoa age primeiro com o coração, depois com a consciência e depois coloca na prática. Ou você faz ao contrário, né? Primeiro ele faz, depois ele vai sentir o que ele fez. Então, mas é meio que isso, agir por impulso. A gente age por impulso quando quem fala mais alto é o coração. Eu vi um negócio e fiquei indignado, então eu vou lá gritar impeachment. Coração. Levo. Primeiro tem um lado. Lado. Depois, para não falar que eu não pensei, né? Peraí, né? O humano pensa, mesmo quando faz burrice, ele pensa. É que, como eu falei, não é a voz da consciência que talvez está falando mais alto, porque o sentimento já cegou a pessoa. Eu vou ter o mesmo. Tô feio. Não, e aqui é a mesma letra, o Raf, que é a prática. O que virou? Lemer. Quer dizer, palhaço. A gente faz palhaçada se a gente não tiver consciência do nosso ato. Palhaçada, por exemplo, significa dizer que eu sou religioso, que eu acredito em Deus, por isso eu tenho o direito de te humilhar, por isso eu tenho o direito de te matar, por isso eu tenho o direito de te torturar. Em nome de Deus, imagina Deus, eu grito bem alto, e daí? Isso é palhaçada. Por exemplo, é deturpação. Você pensa, sim, você pensa em como transformar o que o seu coração está sentindo em uma coisa que talvez possa enganar os outros ou ser aceitável. Mas isso é um desvio. E é interessante o exemplo das palavras. Primeiro tem que partir da nossa consciência. Tanto que entre o tefilim do braço e o tefilim da cabeça, se a gente pudesse medir a importância deles, o da cabeça vem primeiro. Porque aqui tem que ser a iniciativa. Urtavtam, e as escreverá, elas quem? Essas palavras, do Shema, do amor. Al mezuzot beitecha u vishiarecha. Essas palavras de ensinamento. Shema Israel ouve, Deus é um. Precisamos olhar para tudo quando queremos, de fato, honrar o compromisso que temos da criação. Lembrar do amor.
tudo isso. Na mezuzá, por que em cada porta? Por que a gente beija a mezuzá cada vez que passa por ela? Porque é um símbolo que está na porta. Às vezes, só passar pelo símbolo, só ter o símbolo na porta não é suficiente. Então, os sábios desenvolveram uma tecnologia nova, nós vamos encostar. E com o tempo, inclusive me falaram que é por causa de Bnei Anossim, me corrijam se eu estiver errado, veio o costume do beijo. Porque a lei fala que a gente tem que encostar na mezuzá. E dizem que o Bnei Anossim, né, dentro do seu esforço de vida, de praticar o judaísmo, mesmo sendo proibido, inventaram uma forma de continuar e fazer os malas lá da igreja não pegarem no pé. Colocaram o pergaminho da mezuzá dentro da santinha. Quando entravam em casa, davam um beijo na santinha. Como se fosse a santa que estava protegendo a casa. Diz Mas que na era abaixo verdade... do pé dela, daí eles colocavam a mão embaixo do pé e beijavam. Mas a verdade é que tinha ali... Interessante isso, né? Porque é super idolatria. Tá ali com a idolatria beijar o santo. Mas pode ser que inclusive foi isso que gerou o costume que hoje é amplamente comum de que a gente beija a mezuzá. A ideia de beijar a mezuzá não é reverenciá-la porque ela é um símbolo, é reverenciá-la pelo significado que ela contém, que é o Shema. E por isso que pela estrita lei, pela alahá, todas as letrinhas têm que estar perfeitas. Alguém vai ler? Não. Mas para que essa mensagem que ela transmite seja perfeita. E a gente muitas vezes brinca falando sobre o Rabad, mas muitas vezes as pessoas procuravam o Rebbe falecido para perguntar o que elas podiam fazer para diminuir o sofrimento na sua vida. A primeira coisa que ele falava: quanto tempo faz que você revisou pela última vez a mezuzá da tua casa? Quanto tempo faz que você revisou pela última vez o pergaminho do teu tefilim? A mensagem ela tem que ser perfeita, para que nós possamos aproveitar ela, para que nós possamos absorvê-la da melhor maneira. Desculpa a minha pergunta. Eu já escutei uma certa ocasião de que estas palavras, que como Devarim trata do capítulo 5 sobre os 10 ditos, que seria também aquele contexto, que seria todos aqueles mandamentos. E agora, escutando agora, que seria só o Shema. Não. Poderia ser isso mesmo? O Shema por si só, ele carrega os mandamentos. A gente não precisa citar os mandamentos especificamente, mas o primeiro deles: eu sou teu Deus. Não terás outros deuses além de mim, outras imagens. A onisciência. O Shema é mais uma linguagem, mais uma ferramenta. Os 10 mandamentos têm essa função. E quando está falando essas palavras, se refere ao Shema, mas se refere ao ensinamento da Torá. É a perspectiva de que a Torá é um ensinamento para a vida. Menciona o Shema em específico, mas não se refere apenas a ele. Principalmente a ele, mas ele está representando toda a Torá. Eu queria trazer um exemplo, justo eu estava pensando nisso, para não deixar aparecer isso, das minhas palavras, alguns versículos do rei Davi, dos Salmos. Ele fala assim: Ma ahavti toratecha kol hayom isichati. Fala para Deus: como eu amo a tua Torá, teu ensinamento, tua orientação. Kol hayom isichati. Durante todo o dia, ela está presente nas minhas conversas. O que isso significa? Que o rei Davi passava o dia inteiro na sinagoga estudando? Não tem como. Ele era o rei, ele era o general, ele era juiz, ele era muitas coisas. Também era um estudioso. Mas ele não passava o dia inteiro dentro da sinagoga, sentado com o livro aberto. Quando ele diz que a Torá, teu ensinamento, eu gosto tanto, que ele está o dia todo nas minhas conversas, quer dizer, em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, eu tento colocar a vontade divina. Eu não vou falar que nem um animal, eu vou pensar: não, Deus, me ajuda a ter paciência, melhora esse trânsito, ou então vamos nos unir e cobrar dos governos que eles têm que repensar melhor, porque aquela pessoa não tem culpa, até porque eu também vou cortar alguém em determinado momento. Mas eu tive um motivo. Não importa, para o outro que não sabe, você não teve. E isso tem que ser uma forma de regular nossas relações. Certo? É muito interessante. A gente ainda tem 5 minutinhos, então eu queria continuar. Porque essa segunda parte do Shema, a gente leu agora a primeira,
A segunda parte ela vai vir fazer uma releitura disso que nós acabamos de falar e repetir tantas e tantas vezes. E por que é necessário uma releitura? Porque ela já aprofunda um pouco mais sobre aquilo que a gente já leu. Verraiá, e será, im shamot ishmeu, se vocês escutarem os meus mandamentos. Aqui no plural, se diligentemente ouvirdes os meus mandamentos, eu prefiro a minha tradução. Asher anochim etzaveh etchem hayom, que eu vos ordeno no dia de hoje. Interessante essa linguagem que a Torá usa, que eu vos ordeno hoje. Cada dia que a gente lê isso, cada momento que a gente lê isso e pensa, temos que entender que a gente está recebendo isso hoje. Temos que entender que o judaísmo implica numa conversão constante. Os judeus são um povo convertido e um povo que tem que continuar se convertendo. Por isso que a Torá sempre está falando em linguagem de presente, em linguagem atual. A gente tem que receber isso agora no nosso coração. Porque cada dia da nossa vida é um degrau e a gente prefere estar subindo e não descer. Enfim. Leahavá, o que eu estou mandando, ordenando vocês fazerem hoje? Leahavá et Adonai Elohechem uleovdo. Amar ao vosso Deus e servi-lo. Antes falou só amar com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua posse. Por que agora fala amar e servir? Porque só é possível servir verdadeiramente se amamos verdadeiramente. E só é possível amar verdadeiramente se entendemos o que representa Deus para o ser humano, para a criação. Vejam que interessante. E não apenas isso, Bechol levavchem, ou Bechol nafshechem. Mostrar o quê? Diferente da primeira vez que falava Bechol levavcha, você, eu, individual. Bechol nafshecha, teu coração, tua alma, tua posse. Aqui é Bechol levavchem, com todos os vossos corações, em sintonia, assim. Bechol nafshechem, vossas almas. Mas não tem Bechol meodechem? Olha que coisa interessante. A posse, ela tem que ser usada na relação individual com Deus, não na relação coletiva. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu estou um pouco confuso. Quando a gente está usando a linguagem singular, e amarás a teu Deus com todo o teu coração, você, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. Tudo no singular. Vale para todos nós, mas é o trabalho individual de cada um. Qual que é o trabalho coletivo? Se ouvirdes essas palavras, cada um individualmente ouvir e seguir isso. As palavras que eu vos ordeno hoje, coletivamente, que é o quê? Amar a Deus e servi-lo. Coletivamente é amar e servir. Individualmente é o amor, é o primeiro passo. Porque o serviço implica no coletivo. Mais uma explicação também de por que a gente precisa se reunir para fazer as coisas. Como eu falei, na hora, durante as rezas lá, que a gente junta as espécies em Sukkot para fazer a brahá. A gente retira as torot e Simhat Torah todas para dançar junto, para mostrar essa sintonia e essa sincronia ao mesmo tempo. Mas em termos coletivos, de novo, amar e servir com o coração e com a alma. O dinheiro, as posses, isso fica por enquanto no individual. Por quê? Olha que coisa mais louca. Essa segunda parte, ela é meio que condicionamento. Se vocês ouvirem, servir a Deus, beleza. Eu darei a chuva nas vossas terras, no plural, beito, no momento certo, no momento adequado, não vai ter estiagem. Yoreu Malkosh, esses são nomes próprios das chuvas em Israel, dos períodos. Yoré é a primeira chuva, Malkosh é a segunda. E quando a gente fala isso, a gente entende, por influência dos nossos sábios, que só se refere a Israel. Isso só vale para Israel em relação ao povo, o povo judeu dentro de Israel. Se o povo judeu está dentro de Israel e se comportando bem, a chuva vem no tempo. Se o povo de Israel estiver dentro de Israel se comportando mal, a chuva vem fora do tempo. Não vem. Fora do tempo não vem. E aqui, a gente não tem um critério, até onde eu sei, até um pouquinho que o meu conhecimento chega,
não tem um critério igual que a gente possa entender, mas a princípio eu acho que sim devemos usar o modelo para pensar no nosso país, ou no nosso estado até. O que significa esse lugar, gente? Gente do país inteiro acha que a gente tem a melhor qualidade de vida, quando na verdade talvez a gente tenha o melhor salário por cabeça, mas não qualidade de vida. Aqui você passa o dia inteiro fora, longe da tua família, longe da tua casa, longe dos teus amigos. Em qual outro lugar do Brasil você fica que nem um maluco camelando, depois fica 10 horas no trânsito, não sei o que, papapá. São coisas que têm que ser repensadas. Ou, por exemplo, por que os eventos naturais muitas vezes acontecem concentrados em lugares de grande desenvolvimento industrial e não sei o quê? Talvez porque é um foco invertido. Ali são as agressões que acontecem em grande escala. Mas isso é uma suposição minha. Mas Deus fala, se coletivamente vocês ouvirem minhas palavras de amor, de servir a Deus, com vossos corações e com vossas almas, eu darei a chuva no tempo certo. Yoré a primeira chuva, Malkosh a segunda. E você vai conseguir colher tudo o que o teu campo oferecer. Como que ele traduz aqui? Tem uma tradução específica. Darei a chuva da vossa terra na estação própria, a temporã e a serôdia. E recolhereis o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. A temporã e a serôdia são os nomes das chuvas, a primeira e a última. A gente não tem que traduzir esses nomes. É Yoré ou Malkosh, em hebraico, a gente tem que saber. Em português, nesse caso, não muda nada, porque é um nome próprio, então você fala na língua que você quiser. Quem não gostar, né? E recolhereis, quer dizer, a gente vai poder colher. Tudo vai dar certo na nossa vida. Não é que vai cair um maná do céu, não, mas a nossa plantação, nosso trabalho vai florescer. Interessante que ele associa ao trabalho. Então também tem aquela questão da função social. Cada tantos anos, deixar a terra, não plantar nela para que ela se recupere, deixar para os pobres recolherem. Não sei o que, tudo isso também está incluído nessa ideia de o quê? De amor, de humildade. Não está dito diretamente, mas está sendo expresso dentro dessa perspectiva. O preconceito de todo Israel é responsável uns pelos outros. Então, para se abençoar, se eles não se unirem, não bênção, acaba obrigando. E talvez por isso que essa segunda parte, que é como se fosse uma releitura, um condicionamento, fala em linguagem plural, por causa dessa responsabilidade coletiva que nós temos. Mas ela começa onde? Cada um. Independente do que o cara fala, independente se eu entrei aqui na sinagoga e alguém me olhou torto. Enfim. A gente tem que sempre buscar corrigir as coisas de uma maneira que de fato faça a diferença para o bem, positivamente. Venatati esef besadecha leveemtecha veachalta vesavat, eu darei erva nos vossos campos para o vosso gado, e comereis e vos fartareis. Certo? Vai ter tudo o que precisa. Se a gente fizer o quê? Deus é um. Todo mundo é igual. Nossa relação com Deus, portanto, com a vida que Ele nos deu, é de amor. Cada dia é uma oportunidade, é um presente que a gente recebe. Vejam como isso é bom, inclusive, para nos motivarmos. Dias difíceis, dias que a gente está meio deprimido, meio jururu. Importante pensar em tudo isso. De repente, ler isso como se Deus estivesse falando para nós, porque a realidade é que Ele nos falou isso. Ele nos fala todos os dias. Porém, agora vem de novo o contraponto. Shameru lachem. פן לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. Guardai-vos, porém, de que vosso coração não vos engane. Não, eu sei, eu sinto que ele... Dane-se o que você sente. O que você sente, você sente, mas não quer dizer que é verdade. A gente precisa ter consciência, não é sentir. Não, mas algo, minha intuição me diz que ele é do mal. Pega a tua intuição e guarda para você. Porque isso não está acrescentando nada. E o nosso objetivo é estarmos juntos. Mas ele vai ser uma má influência. Então tá bom, se você está se sentindo que você está suscetível a receber uma má influência, talvez não se aproxime dele agora. Trabalhe o seu eu, o seu individual. E um dia você vai ser luz para ele. E se eu acho que eu estou nesse ponto, vamos tentar, vamos desafiar. Também não é jogar tudo para cima, mas é um trabalho diário de condicionamento. Por quê? Porque nosso coração pode nos enganar. E nós vamos, e vos desvieis,
e sirvais a outros deuses e os adoreis. Os adoreis, aqui a tradução não está tão legal, é se curvarão para eles. Se curvarão é um sentido de legitimar. O que quer dizer outros deuses? Quer dizer, Deus da igreja? Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus, não vamos entender errado. Outros deuses são mentiras. É aquela estátua que a gente falou, que me torna mais importante porque ela foi mais cara. É a Ferrari, esse é outro Deus. O status, essa coisa superficial, a casca, e não quem eu sou de verdade. E não aquilo que a gente faz. Minha sinagoga tem 100 sepultura. Pois é, minha sinagoga tem 100 Sefer Torah, a sua não tem nenhum e eu não te dou. Entendeu? É bem por aí. Para que você pode pegar todas as 100 com todo respeito e jogar fora? Porque... Não, jogar fora, desculpa. Não adianta. Ah, mas e a santidade delas? Elas não têm santidade nenhuma se não forem pra gente uma fonte de santidade, se não forem pra gente um referencial. Eu não estou dizendo que ninguém tem que pegar uma Torá e jogar no chão, Deus me livre, de forma alguma. Mas a gente sempre tem que repensar o que ela significa. Porque senão fazer isso aqui é idolatria. É a mesma coisa que eu me ajoelhar na frente do corcovado, sei lá. Muito bem. Então se curvar a eles quer dizer legitimar isso. O cara chegou numa Ferrari, chegou 2 frequentadores da sinagoga que eu sou rabino, e justo eu estava na porta, um veio e parou a Ferrari zona dele aqui na porta da loja, e o outro parou o Fulcão. Aí, naturalmente, eu vou no cara da Ferrari, eu fico no chão, jogo um tapetão vermelho, baralhar, e o outro fala, pode subir ali, meu, vai lá preparando, dá uma varrida na sinagoga. Isso é tão comum hoje, gente. Lá, né? Isso é exatamente, guardai-vos do que é o seu coração. Por que eu vou puxar o saco do cara que chega com a Ferrari? Porque eu sinto segurança nele. Porque eu sei que se amanhã eu falir, para que eu vou pedir? E se o cara gostar de mim, ele vai me ajudar. Logo, eu acredito e confio em quem? Deus ou no homem? Isso também entraria no campo de... Precisa chamar Jesus para ser idolatria? Desculpa, só para deixar polêmico. Não, é você ir lá e puxar o saco do cara porque ele tem um carrão. E não porque ele é uma pessoa agradável, não porque ele é uma pessoa de luz. Puxar o saco por esses motivos vale. Porque é isso que a gente tem que aprender. Então a gente, muitas vezes o nosso texto talmúdico fala, anda junto dos sábios, busca aprender com eles e tal. Aí sim, agora criar distinções, ainda mais distinções de idolatria, ouro e prata. Ouro e prata é justamente isso, é o que brilha nos nossos olhos. Algo que brilha. Mas é essa questão, precisa disso? Não desmerecendo quem tem. Respeito a todos. Quem dera. Mas, então, quem dera, a gente até brinca. Mas será que a gente queria mesmo? Pensa, tem uma Ferrari numa cidade lixo que nem São Paulo, cheia de buraco, cheia de lombada, cheia de vala, cheia de gente querendo assaltar, cheia de não sei o quê. Venderia o interior. É uma coisa para se pensar, sabe? Os valores estão invertidos. É possível que esse tipo de idolatria possa ocorrer, inclusive com uma pessoa muito religiosa, que tudo bem, você vai aprender com ele, você tem que acompanhar ele, mas pode chegar nesse ponto que você fazer dessa pessoa a sua alma. Claro, sim, isso é bastante. É bem comum até. Mas também não devemos confundir com idolatria, entendeu? E nem julgar. Mas sim, tem um costume muito frequente de yeshivot, plural de yeshivá, né? Que nos quartos dos alunos eles colocam fotos de rabinos na parede. É errado do ponto de vista de não ter as imagens, mas eu pergunto para vocês, a imagem na parede vai virar o meu referencial? Se eu tiver ali uma foto de um rabino que eu julgo importante, eu vou parar de rezar aqui na direção da Arão e vou virar rezar na direção da foto? Acontece. Só assim o Mas não, exatamente. Acontece. Mas não é esse o objetivo. Mas é apenas objeto decorativo, né? Não, ele pode ser uma inspiração, mas ele não é a fonte. É apenas um objeto decorativo. Assim como isso aqui, só é a fonte por causa do conhecimento. O rabino, a imagem dele tem sua santidade por causa do conhecimento, mas não pela pessoa. A pessoa tinha 2 pernas, 2 olhos, come, peida, desculpa o termo, faz tudo que nem a gente. Ele não é mais do que a gente. Pode pôr a foto porque ela é uma referência, uma influência boa, mas não pode pôr a foto
para virar. Para se curvar. Aí não teria como se pegar a forma e não a essência. Exato. Existem casos, e não vamos citar o nome, mas que os caras abrem caminho na sinagoga, como se o rabino estivesse passando e deixa a cadeira dele e ninguém pode chegar perto. Enquanto o cara morreu e tal. Mas o cara morreu. Chegou o rei. É diferente isso uma que eu- foto e um mais ou menos ritual. O que você está transmitindo com esse ritual? Chegou o rei. Exato. A foto não. Tanto que a gente teve uma polêmica aqui nessa sinagoga, e eu fui pesquisar isso, eu adoro falar, né? Eu fui pesquisar isso e ele diz que especialmente numa casa de oração, dentro de uma sinagoga, você tem menos receio que uma foto, ou uma imagem, ou qualquer coisa, vai desviar o pensamento, o propósito. Para que a gente está aqui? Para louvar a Deus. Então uma foto de um cara usando tefilim, ou um rabino, não sei o quê, deve apenas somar a isso. Não vai desviar nosso foco. Diferente de em casa. Em casa, já acham que é um pouco mais grave a lei, ter imagens, não ter imagens. Mas é interessante, na sinagoga seria um problema menor a princípio. As imagens dos rabinos como inspiração, sim, não tem problema. A imagem de um ser humano, interessante. Eu passei a lua de mel na África do Sul ano passado, e a gente acabou pegando um táxi que ficou amigo do cara, e o Mandela já estava muito doente. E aí eu perguntei para ele, e o Mandela, cara, o que vai ser? Puxa. Aí ele falou, olha, eu espero que o povo não pire depois que ele morrer, que ele não vire um Moisés pra gente. Quer dizer, nem um Moisés, mas não vire uma forma de um Deus, que ele é o nosso salvador, ele é o nosso herói. Tem limite até onde vai o reconhecimento, e quando isso já se vira a projeção para nossos problemas, idolatria. Ele falou, eu tenho medo que ele seja. E vejam como isso está na Torá. Yosef não queria ser... Primeiro, Yaakov fez Yosef, seu filho, prometer que não deixaria ser enterrado no Egito. Por quê? Porque Yosef, José e Yaakov trouxeram bênçãos para o Egito. Então os egípcios, que eram idólatras, idolatrariam a eles. E a bênção só veio porque eles eram referência para Deus. Porque eles eram uma inspiração. Então poderia uma foto. Mas ele entendeu que a sua própria sepultura não deveria ser lá. Interessante, né? Muito bem. Vou tentar agilizar aí, que a gente já passou, já estourou o tempo. Pelo menos para terminar esse versículo. O que vai acontecer se a gente não guardar o nosso coração, não prestar atenção, ou seja, a nossa consciência não está no comando? Deus vai ficar muito bravo e vai parar os céus e não vai ter chuva. Deus é vingativo? Não. É punitivo, né? É uma ação e reação. A punição é uma... Então, ação e reação, a punição é a consequência de um ato ruim. Como que o povo vai perceber que isso está fazendo mal para eles se não começar pelo bolso? Pega direto no bolso. O que quer dizer vou parar o céu e não vai ter chuva? As suas plantações não vão nascer, não vai ter comida. E aí vocês vão falar, por que a mãe natureza? Eles vão falar, por que a mãe natureza está nos punindo? Será que não fomos nós que não soubemos nos comportar? É interessante. É da sua própria ação, né? Se você É da fez sua o ação. bem, você colhe o bem. Deus Se você faz fez o parte... mal, você vai colher mal, né? Aliás, a Não é energia você dos decidir, nossos né? atos é parte do Criador. É físico. Né? É físico, é ação e reação, exatamente. Tá na linguagem da época. Veloi é matar e não vai ter chuva, ve'adamah lo titen etevulá, e a terra não dará do seu fruto, vavadetem meherá me'alaretz hatová, asher Adonai noten lahem, e vocês vão e perecereis rapidamente fora da boa terra que o Eterno vos dá. Vocês vão perder essa terra. Vão perder a regalia de ter aquilo que precisam para viver e as condições que precisam para se desenvolver, para evoluir. E aí ele volta, então. Para que isso não aconteça, façam o quê? Vesamtem et devarai ele al levavchem ve'al nafshechem. Começa lá no bloco de novo. Coloquem essas minhas palavras, inclusive essas de ameaça, sobre vossos corações e sobre vossas almas. Antes era só sobre vosso coração, né? Agora é sobre vossos corações e vossas almas. Todos nós temos que saber que a nossa responsabilidade conjunta também tem a sua grandeza. Que os pecados coletivos, as punições coletivas vêm como reação aos erros coletivos cometidos. É bem interessante isso. E se a gente analisa a história do nosso povo, inclusive no Holocausto,
grandes divisões, muito parecidas com as que a gente está vendo hoje, precederam essas desgraças. E muitas vezes, inclusive, despertaram ódio em outros povos e a necessidade deles mostrarem na nossa cara, esfregarem na nossa cara, você não considera ele judeu? Então você vai morrer do lado dele, porque eu considero vocês dois judeus. Pum, pum. É uma reação. Quem provocou isso? Onde estava Deus? No mesmo lugar. Assistindo e provavelmente lamentando, como um pai que vê um filho matado. Inclusive, eu fui semana passada na palestra que teve lá no Centro de Cultura Judaica, e era sobre os judeus do Oriente Médio, né, a palestra lá. E a palestrante lá, a professora, ela desmistificou de que só o judeu ashkenazim foi morto no Holocausto. Diz que comunidades inteiras de Separadim, né, da Grécia principalmente, e de algumas regiões da Turquia, foram mandados para Auschwitz, junto com o pessoal da Hungria, e chegou lá e sofreram 2 vezes o preconceito dos ashkenazim dentro do campo de concentração e dos nazistas. Melhor não tocar nesse assunto, não. Melhor não tocar nesse assunto. Mas o exemplo é válido 1000%. Até tomando ferro, gente. Esse tipo de comportamento aparece. Não é porque é judeu. Eles não encontravam solidariedade dos ashkenazim. Existe um termo que resume muito bem isso. A gente falou disso, acho que na sinagoga sábado. Estupidez humana. Isso é estupidez humana. Poxa, o nosso povo estava apanhando e estava se comportando do mesmo jeito. Porra, o nazista estava te tratando assim, você estava tratando o outro do mesmo jeito. Isso é estupidez humana. Isso é idolatria. Isso só causa mais mal. Então, em contrapartida, e olha só o hidush aqui. A coisa que a gente pode entender. E colocarão essas minhas palavras sobre vossos corações e sobre vossas almas, o kshartem otam, na mesma frase, e as amarrarão no teu. O que quer dizer colocarão essas palavras sobre vossos corações e vossas almas? Ferindo o braço, ferindo a cabeça. Onde fica a nossa alma? A nossa consciência. A nossa conexão Wi-Fi com Deus está na nossa consciência. Por isso que o coração não pode vir primeiro, porque ele pode enganar. A consciência não. Ela é transparente. E vão ensinar essas palavras aos seus filhos para falar sobre isso. Quando estiveres na tua casa, quando estiveres no caminho, ao te deitares e ao te levantares, pelos motivos elencados anteriormente. Escreverá sobre as batentes de tua casa e de tuas portas. Leman irbu yemechem, olha só mais uma recompensa, todo mundo liga bem a anteninha. Leman irbu yemechem vimei benechem. E então se multiplicarão os vossos dias e os dias de vossos filhos. Al ha'adamah, sobre a terra, sher nishba Adonai lavotechem, que prometeu Deus para vossos ancestrais, patriarcas, latet lahem, de dar para eles, que me chamai molar. Ele está fazendo uma relação com a terra de Israel, quer dizer, somente assim poderemos voltar à nossa terra, à nossa tradição, ao nosso estilo de vida, e assim poderemos dar o exemplo para o mundo, um exemplo de equilíbrio humano. Isso vale também para fora. Alguns sábios discutem se os mandamentos da Torá valem fora de Israel para os judeus que não estão ainda dentro. Alguns dizem que não vale nada. E dizem que é só treino para quando estivermos na condição ideal, o que é uma resposta interessante, porque treinar bons valores já faz a diferença, inclusive fora de Israel. E outros falam que não, que vale igual, porque você está construindo um mundo, e a ideia de construir um Israel para ser modelo para o mundo é construir um mundo. Enquanto nós não estamos lá, já vamos fazendo o nosso por aqui. E talvez essa seja a interpretação mais palpável para a nossa realidade. Vamos fazer mais um minutinho só para poder finalizar o tzitzit. Vayomer Adonai el Moshe lemor, falou Deus para Moshe, Daber el Bnei Israel, diga ao povo de Israel, ve'amarta alehem, ve'asu lahem tzitzit, al kanfei vigdehem ledorotan. Diga ao povo de Israel para fazerem para si franjas sobre os cantos de suas roupas para as gerações, quer dizer, dali em diante. Ve'natnu al tzitzit akanaf ptilt chelet. E no tzitzit, na franja que está no canto, você colocará
um dos fiozinhos azuis. Segundo Urashi, o fio azul remete à imensidão do mar, à imensidão do céu, à imensidão da criação, o trono divino e a obrigação de fazer os mandamentos de Deus como uma forma de entender e viver a vida melhor. Para que tudo isso? Será para você a franjinha, ureitemoto, ao verdes, ao tzitzit, seja o meu, seja o teu, seja o dele. Os hartem et kol mitzvot Adonai va'asitem otam. Quando você vê esse símbolozinho pendurado na roupa dos outros ou das outras, existem mulheres que usam, não tem obrigação de usar via de regra, mas não tem proibição alguma também de usar tanto tzitzit, quanto talit, quanto tefilin. Muitas vezes são mal vistas por mera ignorância daquele que está olhando feio, naturalmente. Mesmo que ele possa ser o chefe, ou sabe tudo, isso não procede de acordo com o que a gente tem, com os nossos registros talmúdicos da lei, da halachá, da Torá, enfim. Quando você vê o tzitzit na roupa do outro, os hartem, vocês lembrarão, et kol mitzvot Adonai, todos os mandamentos de Deus. Qual é a função dos mandamentos de Deus? Nos permitir viver melhor, viver com significado, viver com o pé no chão, com a consciência, e ao mesmo tempo trazer uma vida melhor para o mundo que foi criado. Va'asitem otam. Quando você vai ver o tzitzit na roupa do outro, você vai lembrar todos os mandamentos de Deus, para que eles servem, e vai fazê-los, vai praticar. Velo taturu acharei levavchem, e não seguirão atrás de vossos corações. Ve'acharei enechem, e de vossos olhos, por quê? Asher atem zonim acharehem, que vocês se prostituem atrás deles. Por quê? Porque o teu olho viu o carro de marca do cara, teu olho viu a roupa de marca do cara, teu olho viu que a carteira do cara é grossa, teu coração te fez acreditar que ele vai gostar de você e vai te ajudar, e você vai se prostituir, gente. Por que uma palavra tão forte quanto essa aparece na nossa reza mais importante? Tem alguma coisa a ver com vender o corpo? Óbvio que não. Isso, na minha opinião, é a maior desculpa para esconder a prostituição do caráter. É ficar falando das mulheres que tem que vender o corpo, ou dos caras que tem que vender o corpo. Porque a pior prostituição que tem não é o corpo, é o caráter. É a gente se vender contra uma coisa que a gente sabe que não é assim. Que vai apenas nos beneficiar em detrimento de outros ou não, mas que talvez também vai nos prejudicar futuramente, enfim. Não é o caminho do aprendizado, não é o caminho de ouvir e seguir adiante. Por que um pai ensina alguma coisa para o filho? Senão porque ele espera que o filho não precise passar pelos mesmos problemas e desafios que ele passou. Que ele possa ir um pouco além. A gente não quer que seja igual a nós, a gente quer mais. E por que isso? Porque o nosso filho é a obra de arte que a gente está dando para o mundo, a gente quer que ela inspire, que ela ilumine, que ela... Eu não tenho, mas já me sinto como se... Se Deus quiser, se Deus quiser. Ainda estou tentando aprender como é que faz. E ele fala o que é que vocês se prostituem atrás deles, indo atrás deles. Deles quem? Dos olhos e do coração. Se a gente só considerar o que a gente vê, o que a gente sente, somos palhaços. Aquilo ali que a gente falou, somos palhaços, vamos prostituir nosso caráter. Agora, se nós agirmos, primeiro com a consciência, e aí sim, olho aberto e atento, coração aberto e atento. Mas primeira coisa, a consciência. Primeira coisa, a consciência, de eu não jogar uma pedra, porque parecia que eu estava fazendo aquilo ali, blá blá blá. Não. E também nem que eu tenha certeza, porque nem sempre é a pedra. Ou porque nem sempre jogar a pedra significa pegar uma pedra e arrebentar a cabeça do outro. Às vezes significa ir lá e dar uma boa palavra que vai fazer ele sair pensando. E vai pegar tão forte nele que ele vai mudar de ideia. Eu joguei a pedra, só que não agredi ninguém. Tudo tem um significado que a gente pode usar da melhor maneira. Então, vocês vão lembrar, de novo lembrar. Por quê? Porque é uma história, tem que ser lembrada. Qual é o caminho para se seguir? Aquele que nós podemos já estudar, analisar. E fazer todos os meus mandamentos para quê? Para serem santos para o seu Deus. O que quer dizer ser santos para o seu Deus? Qual a definição de santidade? A gente não pode fazer essa pergunta agora porque ela é muito longa, mas... É uma questão separada para aquilo, não? É uma separada, mas é uma separação que nos dá uma certeza. Uma separação que você olha para aquilo e fala, puxa, que coisa boa.
Simples assim. Eu dou um exemplo. A Madre Teresa de Calcutá falava uma frase que eu adoro. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram. Não há uma definição para a santidade? A importância. A santidade é conferida pela importância do ato. A oração é importante, mas a ação, a gente não falou isso antes, inclusive, do recebimento da Torá. Faremos e ouviremos. A ação, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram. O que quer dizer vocês vão ser santos para o teu Deus? Ele que é santo, não nós. Mas ele vai olhar e vai ver a importância nos nossos atos. E se ele vê a importância dos nossos atos, o que ele vai mandar para a gente? Flechas de bênção. Aqui Mega Sena. Aqui felicidade. Aqui amor. Aqui saúde. Eu vou dar para ele porque a causa da vida dele, a causa da vida dela, a causa da vida dele são causas que eu concordo. São filhos que estão me dando orgulho. Que bom que eu botei esses filhos no mundo. Isso quer dizer que vocês vão ser santos aos meus olhos, aos olhos do vosso Deus. Merecedores. Ele vai olhar e vai falar, que bom que eu trouxe esse tipo de gente. Inclusive há quem diga que os perversos, a maldade também existe para poder dar esse contraponto, porque senão todos seríamos santos. E o objetivo não é que sejamos todos santos simplesmente porque fomos criados perfeitos, e sim porque soubemos escolher, soubemos atravessar os desafios, soubemos desenvolver a nossa consciência para não nos deixar enganar pelo nosso coração muitas vezes. Ani Adonai Elohechem, eu sou o vosso Deus. Por que Deus precisa falar isso pra gente? A gente não sabe, poxa, a gente não fala, Deus lindo, maravilhoso, grande, bonito, E ele tem que falar, para nos transmitir a noção de referencial. Eu sou o vosso Deus, que tirei vocês do Egito. O que tem a ver o fato de ter tirado do Egito? A gente falou isso no sábado que estava no Tatu, todo mundo. A gente falou do status de escravo. Nós fomos, primeiro, forasteiros, estrangeiros, né? Prosélitos, sei lá se pode usar essa palavra, mas a ideia era a mesma, numa terra estranha, e nós fomos maltratados, oprimidos, escravizados. Para o nosso povo, isso foi parte do processo de humildificação, para que nós pudéssemos receber, então, uma identidade e usá-la da melhor maneira. E Deus, entre aspas, vem jogar na nossa cara todos os dias, eu sou o vosso Deus. Eu sou a referência. Eu tirei vocês do Egito, onde vocês eram lixo, onde vocês eram maltratados como se fossem propriedade de outros. Para quê? Para ser para vocês Deus. Para quê? Ele precisa desse pedestal, subir na cadeira, eu sou a glória dele. Não, não é para isso. Para ser para vocês Deus, para ser para vocês um referencial. E se for o contrário, você pode falar meu nome, mas você não estará honrando a minha palavra, não estará santificando, separando, reconhecendo, meritificando, certo? Então, o que quer dizer? Eu tirei vocês do Egito, mostrei para vocês que a justiça tem que ser feita, que a opressão não é o caminho, que tratar mal as pessoas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, origens, não é o caminho. Eu tirei vocês para mostrar para vocês um plano que pode agrupar o mundo inteiro e fazer um bem maior. Por que ele está falando isso para a gente no final de tudo isso? Porque isso também é uma das coisas que o nosso coração nos leva a sentir. O fato de eu estar aqui há 1 hora e pouco falando para vocês todos significa que eu sou melhor, significa que eu sou alguma coisa a mais. Isso não é uma verdade. E é isso que ele quer nos mostrar. Eu sou teu Deus, eu sou teu referencial que te tirei do Egito. Se não fosse por minha vontade, por entender que você poderia fazer a coisa legal, te deixava lá, meu, aparece aí e não é problema meu. Que mais ou menos é, a grosso modo, não podemos pegar como regra, mas o que acontece no Holocausto. Onde estava Deus? Ele estava no mesmo lugar. Por que ele não nos salvou igual ele nos salvou no Egito? Quem disse que não? Quantos morreram no Egito? Quantos ficaram para trás? Dizem que apenas 1/5 do povo saiu. É que a historinha bonitinha do jeito que a gente conta, era superficial. Mas 1/5 saiu. Ficou absurdo, 70% mais até, 85%. Eu não sou muito bom de matemática. 15% saiu. O Holocausto também. Quantos milhões seríamos hoje se não tivesse tido o Holocausto? Mas, por outro lado, quantos milhões seríamos hoje se tivéssemos a mente e o coração aberto para receber as pessoas que estão tentando se reconectar com a sua origem? E
talvez, historicamente falando, são mais judeus do que aqueles que têm o papel de prova de missão. Mas não estamos preparados. E nós que queremos entrar, não podemos julgar mal aqueles que não nos deixam entrar porque eles têm essa ignorância. Nós também temos nossas ignorâncias. E o objetivo deve ser apenas aprender para evoluir, para fazer o bem. Imagine a diferença que seria para o povo judeu, para todas as causas judaicas hoje, se todos os descendentes de marranos e cristãos novos fossem perseguidos e agregados. Não é que o povo ia dobrar de tamanho, ia multiplicar vezes absurdos. Eu não consigo nem quantificar e realizar a promessa de Deus para Abraão. Está na frente dos nossos olhos e a gente não consegue ver. Isso de forma coletiva e de forma individual também. Eu termino dizendo, e depois eu vou te responder a pergunta. Aliás, o Shema termina dizendo: eu sou o vosso Deus, verdade, o Deus da verdade. A gente não pode, não deve carregar nenhuma inverdade. Deus, Ele conhece tudo, Ele enxerga tudo justamente porque Ele é o nosso centro. Mas com relação à nossa salvação estar tão diante dos nossos olhos e ainda sermos incapazes de ver, na nossa totalidade, na nossa limitação humana, tem uma frase muito bonita na Torá que diz: Ki karov elecha davar meod, beficha ubilvav chalasotot. Pois está muito próximo de ti a palavra ou a coisa, aquilo que há de acontecer, beficha na tua boca, ubilvav no teu coração, laasotó, de fazê-lo, de colocar em prática. Cada um de nós tem um potencial. Muitas vezes a gente não para reparar o quanto a gente pode trazer de luz, de esperança para a vida de outras pessoas. Seja no âmbito religioso, dentro da nossa sinagoga, dentro da nossa casa. Seja no âmbito civil, entrando no elevador com o nosso vizinho e não ficar naquele silêncio constrangedor no celular. Mesmo que é aquele minuto que eu tenho para digitar e não digitar dirigindo. Poxa, eu estou com o meu vizinho no prédio. Daí que não é meu amigo, não é meu conhecido. Não posso ficar sem trocar uma palavra, a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. E apenas a união é a nossa garantia. A união faz com que, né, o pai fique feliz, ele vê os filhos unidos. Os seres humanos são todos filhos. Que Karov Elecha Davar Meod Beficha Ubivavcha, está na nossa boca e no nosso coração. Outro dia veio um rabino aqui, um barbudo, na hora da reza, veio pedir uma ajuda para Yeshiva lá em Israel. O pessoal aqui já é muito cético com essa turma. Então já viram ele subindo na cama e falaram: ih, lá vem mais um pedinte aí. O cara veio, e uma pessoa aqui falou: rabino, nós somos uma sinagoga simples, pequena, poucas pessoas, querendo justificar por que a gente não ia dar nada para ele. O que veio ano atrás, né? Não, alguns meses atrás, 2 meses atrás. E aí ele falou assim: vocês são uma sinagoga pequena, então deixa eu falar uma palavrinha para vocês. Diz o Zohar, que é a Kabbalah, a mística judaica, que 10 pessoas que se juntam, a ideia do Minyan, mas que se juntam para proferir palavras em sintonia entre eles mesmos, em sintonia entre a boca e o coração, 10 pessoas têm poder para trazer toda a redenção do mundo, para fazer o mundo inteiro abrir o olho e falar: para que nós estamos se matando? Para que nós estamos disputando e querendo crescer sem tamanho? Se a gente não crescer junto com os outros, posso ser o mais rico do mundo, eu continuarei sendo miserável, porque minha vida não terá nenhum significado. O mais rico é aquele que se contenta com o que tem, porque ele entende que tudo que nós temos na nossa vida é o requisito necessário para fazer dela o melhor possível. Só depende da gente não ficar, né, ansioso por mais, e sim olhar com bons olhos aquilo que nós temos e valorizar e usufruir do bem, porque assim legitima aquilo que nós temos. Enquanto que quando a gente questiona, Deus nos livre, podemos deixar de ser merecedores daquilo que nós temos, que é suficiente para ter até menos. E a gente não quer passar por isso como consequência da ação, da forma que nós falamos. Sabe? Quer fazer a pergunta? Não seria a pergunta, só uma confirmação. A liberdade consciente. Liberdade consciente é você viver de acordo com a vontade do Eterno, assim, confirmando perante tudo aquilo que ele realizou. Seria isso? Se quis dizer anteriormente, antes de colocar essa colocação. Perfeito. O que é liberdade, né? Aquela pergunta, a gente aprende, acho que no ginásio.
a definição banal da liberdade é posso, tudo quero, tudo posso, não é? E não é, isso é libertinagem, isso não é liberdade. A liberdade é justamente ter a consciência de fazer aquilo que nós entendemos melhor, certo? Então é mais ou menos isso, certo? Como matar um mosquito. Ah, mas o mosquito é criação divina, mas é uma praga, né? Peraí. Lembrei uma frase de Shakespeare agora que é muito engraçado. Opa, assim, serás tão livre quanto os peitos da montanha, desde que segue as minhas regras. Qualquer essa frase de Shakespeare, não, esse ideal, eu acho que não sei. Eu não conheço, mas achei bem interessante. Que é Gonçalo fala com o escravo dele, assim. A tempestade. Pô, manda por mensagem Essa depois, frase pra eu gente acho ela refletir. maravilhosa. Assim, quando eu li essa frase, eu falei, gente, isso tá tudo escrito, né? Duas perguntinhas de primário. Imagina. A mezuzá que nós colocamos na porta, ela é escrita manual, pode ser escrita assim, a máquina, tem que ser um rabino que escreveu. Como é que funciona esse negócio? O que está escrito? Porque a mezuzá é só a caixinha, né? Não. É a caixinha com pergaminho dentro, né? Não, a mezuzá é o pergaminho. Na verdade, nem isso. A mezuzá é a batente. É a batente. Mas a mezuzá, no termo mesmo, não é a caixinha, é o pergaminho. Porque a caixinha, seu pergaminho não vale. E o pergaminho, se você pegar o chiclete e sair na porta, está fazendo a função, entendeu? A grosso modo, pegar o durex ali. Também toda semana você vai ter que trocar. Então, como que funciona a lei judaica? Ela é pautada num contexto de papiros, de pergaminhos.